podemos falar amém, né? Bem, vamos à leitura em São Mateus, capítulo 12, versículo 30 em diante. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Grande Criador, estamos crendo que o Senhor operará em nós mais um pouco, falará conosco, perdoará nossos pecados, pois cada momento nós temos que confessar-te nossas fraquezas, como humanos que somos, mas estamos crendo naquela grande eficácia do sangue de Jesus Cristo, que já nos purificou de todo pecado. Obrigado por tudo, Senhor. Fala ao coração do seu povo e nos oriente para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A blasfêmia contra o novo nome. Vai falar, vocês já conhecem. Então é fácil até para falar, porque não é nada mais misterioso. Todos já conhecem estas escrituras e o que irmão Brana também tem ensinado sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos reprisar alguma coisinha que outras pessoas dizem. Quem pecar contra o Pai tem perdão. Essas coisas nem escrito na Bíblia está. Eles deveriam já examinar e ver que eles falam uma coisa que está fora da Bíblia. Se tivesse um versículo da Bíblia dizendo que quem pecasse contra o Pai teria perdão, não poderia ter este versículo, quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Isso é ensinado pelo irmão Brana. Mas muitas vezes as pessoas citam as Escrituras, mesmo errada, e o povo glorifica. Porque o povo é errado também em não examinar. Disse Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Aquilo que nós pregamos hoje, as Escrituras têm que testificar disto hoje, senão está errado. Se não tiver Escritura para hoje, está errado. E não é coisa de inventar uma Escritura para o dia que nós vivemos. É saber que tem uma Escritura cumprindo hoje. Irmão Brana citou as Escrituras do seu dia, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, Mateus 17, 11, São Lucas 17, 26 a 30, Zacarias 14, 6 e 7, teve muitas Escrituras, Atos 2, 19 a 21, então, ou 3, 19 a 21, as Escrituras que estavam cumprindo no dia do irmão Brana. E vocês já notaram se algum pentecostal se arrependeu e largou
fechar suas igrejas, parar seus movimentos, nenhum deles. E também os movimentos deles estavam escritos na Bíblia que viria. A Bíblia relata que viria o movimento de Lutero, da mensagem: o justo viverá pela fé. A Bíblia também relata do ministério de Wesley: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a mensagem, a própria Bíblia mostra que teríamos o dia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aí o povo sonharia, profetizaria. Isso tudo cumpriu. E eles creram porque aquilo foi do seu dia. Irmão Branham veio e citou essas escrituras que eu disse a vocês, era do dia dele. Hoje nós estamos aqui para citar as escrituras do dia. Repetimos as de ontem, mas citamos as de hoje. Apocalipse 10, 8 a 11 está em pleno cumprimento diante de nós. Nós estamos andando com essa escritura aberta, revelada. Ela não está encoberta, ela ficou encoberta para nós todos, para mim também. Como a mensagem do irmão Branham ficou encoberta para nós todos, mas depois foi aberta para nós todos. A mensagem da esposa, de Apocalipse 10, 8 a 11, estava escondida de nós todos, inclusive de mim. Mas hoje está aberta para nós todos. Não tem jeito de fugirmos desta realidade, porque isto é escritura viva que cumpre no dia que nós estamos vivendo. Temos aí Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Mas você sabe que o irmão Branham ensinou que não pode só o Espírito e a esposa falar. O irmão Branham mostrou isso na era de Laodiceia. Ele diz: é o Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Esse tempo que vivemos, estamos trazendo o profeta à cena, mostrando para vocês que ele foi profeta, porque os demais não mostram que ele foi profeta. Os demais dizem que ele não revelou os selos, que não revelou os trovões, que não revelou o sétimo selo, que não revelou o novo nome, que não teve terceira puxada, que não teve visão da tenda. Então, eles anunciam William Branham evangelista. A única que anuncia que Branham é profeta é a esposa. Sem o Espírito ela não pode anunciar também. É o Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. Ela pode testificar dele. Ela pode dizer do Espírito Santo. Ela pode falar sobre o profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo vivificou a mensagem do profeta nela. Esta é a semente que eu tenho. Eu tenho uma semente vivificada no meu coração. Você tem uma semente, a palavra é semente. Agora, qual palavra é semente para você? A palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7? Então ela não é semente hoje, porque essa já cumpriu. Você tem que ter uma palavra que é semente hoje. E você tem que ter um terreno para semear esta semente. Mas o povo tem terreno que você pode semear espinho, os abrolhos você pode semear. Mas a palavra, eles não querem. Esta mensagem, esta semente de Apocalipse 10, 8 a 11, de Apocalipse 22, 17, eles não querem esta semente neles. O terreno deles não é próprio para receber esta semente. Aí tem que ter um terreno eleito. Homens e mulheres que são eleitos, que têm um terreno. Este coração, esta alma, é uma terra própria para a semente de Deus. Tem gente que o coração é próprio para a semente do diabo, que também é uma palavra do diabo.
é uma palavra não revelada. Quando Deus faz uma coisa, você diz que Ele não fez, então você obtém aquilo como que Ele não fez, você está concebendo a semente do diabo. Você está gerando um pé de incredulidade. É isso que está dentro das pessoas. Mas nós estamos neste tempo de saber que temos escrituras hoje. Amém? Olha, para ser verdadeiro com vocês, eu preguei muitos anos depois do ano 2000, sem saber que tinha uma escritura para hoje. Se eu fosse pregar, eu faria que no irmão Branham. Hoje tem se cumprido esta escritura que acabais de ouvir. Eu faria o mesmo que Jesus fez. Porque ele leu Isaías 61, hoje tem se cumprido essa escritura. Irmão Branham leu também as escrituras do seu dia, hoje tem se cumprido essas escrituras. E eu tenho que ler as escrituras deste dia e dizer, hoje tem se cumprido. No dia do irmão Branham não cumpriu. Isso é tão claro. Você já viu alguém que comeu o livro? Já encontrou alguém até o ano 2000 que comeu o livrinho? Então, mesmo o irmão Branham pregando, o povo não comeu, porque precisava da escritura cumprir no dia certo. Então nós estamos hoje em pleno cumprimento destas escrituras. Eu tenho escritura diante de mim, cumprindo hoje. Eu tenho que andar com esta escritura. Essa escritura me traz o avivamento do dia. Eu não quero o avivamento pentecostal. Aquele passou, irmão Branham diz que passou, que acabou em 57. Eu não quero o avivamento apenas que o irmão Branham pregou do seu dia. Eu quero o avivamento que promove a escritura do dia que eu vivo. Esse dia eu sei que tem uma escritura cumprindo, eu quero estar avivado. Esse avivamento, você sabe, te arraiga mais. É como a raiz penetrando mais na terra e segurando mais a árvore. É isto que faz o ensinamento da palavra, diz o irmão Branham. E ninguém pode ensinar senão o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem jeito de ele ensinar sem ter homem. Eles nunca perceberam isso. Eles pensam que, eu recebi do Espírito Santo, mas que Espírito Santo você recebeu? O Espírito Santo sempre operou num homem. O Espírito Santo no dia de Pentecoste operou num homem. Aí depois foi em toda a igreja. Mas foi num homem. O Espírito Santo na América do Norte operou num homem. Branham, depois em todos que creram nele, como nós também. O Espírito Santo hoje opera também num homem. Eu sou suspeito em pregar essas coisas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão Branham pregou, eu sempre preguei isso daqui, como foi nas eras da igreja. Eu sempre preguei, Deus sabe, as minhas mensagens eram assim, blasfemar contra o Espírito Santo dentro das 7 eras da igreja. Depois eu encontrei também que eu estava errado, que não era isso. Você só blasfema do Espírito Santo quando o Espírito Santo está encarnado. Você vai blasfemar dele, você vai falar contra ele, você vai repudiá-lo quando ele está encarnado, manifestado. E eu pensei que seria nas eras da igreja, mas depois eu notei que irmão Branham também diz que as eras da igreja era do Filho de Deus. E o ministério do Filho de Deus é do Espírito Santo, só que é operar coletivamente, mesmo usando o mensageiro em cada era e espalhando luz para o povo naquela era. Mas a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo
é quando o Espírito Santo tem nome. Quando ele se encarna. Porque Jesus diz que aqueles que blasfemassem contra o Filho do Homem seria perdoado. Então, vamos estudar um pouquinho isso, porque o ministério dele era do Filho do Homem. E se perdoava ali. Qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado. Até quem chamou Jesus de demônio podia ser perdoado, ser-lhe-á perdoado. Mas tem um tempo que você blasfema contra a mensagem que está no homem e não tem perdão mais. E a gente, não sei se é porque o coração da gente é humano, a gente sempre diz, estas pessoas ainda estão perdoadas. A misericórdia de Deus é grande. Mas quando a gente fala misericórdia de Deus é grande, a gente esquece que ela terminou. Entende? A gente olha, mas porque Deus é muito bom, a gente esquece que Ele é justiça. Se a gente pudesse aproveitar as coisas de Deus quando Ele é bom, a gente não estaria sendo julgado. Mas a maioria de nós não toma Deus quando Ele é bom. Só toma Deus quando Ele é justiça. Quando Ele é bom, é a mensagem da hora. Quando Ele te dá uma palavra, quando Ele te ensina um caminho, quando Ele te revela algo naquele dia, que é Ele que está fazendo. E o importante é saber que quando Deus faz uma coisa, Ele não faz uma coisa aqui, outra na América, outra na Alemanha, outra em Portugal, outra na África. Não, Deus faz uma coisa só no mundo inteiro. É uma só. Jesus morreu num país. Serve para o mundo inteiro. Deus mandou William Branham, um profeta. É para o mundo inteiro. Mas foi para a América, mas é para o mundo inteiro. Eu e você, nós estamos desfrutando destas bênçãos. Então, se Deus levanta o ministério da esposa, se Deus levanta João para comer o livrinho, vai ser um ministério mundial. Alcança o mundo inteiro, porque todos precisam da mesma fé para ser raptado. Deus já tratou com a Alemanha, não trata mais. Deus já tratou com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e não trata mais. Deus está tratando com o Brasil. E daqui a pouco, Deus ajuda que dá o rapto que nós vamos embora. E se você ficar aí, vai ficar sabendo que Deus está tratando outra vez. Aí você vai saber, Deus está tratando outra vez lá em Jerusalém. Aí já pode dizer, fiquei. Deus vai tratar. Quando Ele tratar ali, e também é importante isso, quando Ele tratar em Jerusalém, Ele está tratando com os judeus. Mas, por isso, a Bíblia mostra que Ele tem um ministério duplo no dia. Deus tem. O único lugar na Bíblia que você encontra que Deus usa dois homens ao mesmo tempo. É a Bíblia, é Apocalipse 11. Todos você encontra um morre, Deus põe em outro lugar. Mas Moisés e Elias, Deus diz para o irmão Branham, diga para eles que são dois homens. No quinto selo, Deus diz para o irmão Branham, diga para eles que são dois. Irmão Branham, Deus sabia que ia ter um homem na terra dizendo que era um homem só com dois ministérios. Deus já sabia. Então, ao revelarmos o quinto selo, e em perguntas e respostas sobre os selos, Deus já disse para o irmão Branham, diga para eles que são dois. Então, um homem tem uma mensagem para Jerusalém, Moisés.
O Elias, diz o irmão Brana, que é um profeta para todas as nações. Você sabe, Deus não estará tratando com o gentil mais. Por quê? Porque Elias, nesse espaço de tempo, é um ministério que a nécia ficou na terra. E tem gente, porque não, Deus não vai salvar mais eles, mas que tem uma mensagem, tem. Moisés e Elias. É uma mensagem que alcançará a virgem nécia. Eles estarão perdidos porque eles rejeitaram o azeite, o Espírito Santo, no seu dia. Que não adianta você querer pegar o Espírito Santo da América do Norte. Você está vivendo no outro dia. É como se a América pegasse o Espírito Santo, que é a parte do Espírito Santo, da Alemanha, da Inglaterra. Não podia. Mas a parte que nos cabe hoje é saber o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Deus, irmão, eu sempre preguei, eu vou continuar pregando. Irmão Brana foi o último profeta, o último mensageiro. Irmão Brana pregou isso também. Que era o último, o sétimo é o último, você não pode colocar o oitavo. O sétimo é o último, que irmão Brana estava dizendo que é dentro das eras da igreja. São 7 eras da igreja, são 7 mensageiros. Mas irmão Brana pregou tanto que haveria a era da noiva. Ele mostrou claro que teríamos a era da noiva. Você vai na própria Bíblia, você encontra a era da noiva depois da era do sétimo anjo. Para terminar o capítulo de Apocalipse 10. Porque se não termina, então não teve quem comeu o livro, não tem quem profetizou outra vez. Ou vocês querem dizer que quem profetizou foi a ressurreição isolada? Esses são os falsos profetas. Profetizar que Deus vai levantar um homem que já cumpriu o ministério, que já pregou e que não tem na Bíblia nenhum lugar que Deus fez isso. Levantar um homem depois de morto para poder dar uma mensagem para o povo, como se Deus não tivesse mais ninguém na terra, mais um homem. Deus não tem muito, na verdade, ele precisa de um. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele tem um e os demais ouvem um. Deus é um, nós ouvimos um. Deus vem em Brana, nós ouvimos Brana. Quando João come o livro, nós escutamos João. Você comeu, o que é o livro? Você comeu o livrinho? Então se você comeu, você sabe. Que são os trovões. Você comeu o livrinho, você sabe qual é o novo nome. Porque se não comeu, você não sabe nada. Mas se comeu o livrinho, você sabe que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou. Porque você comeu. Você saboreou aquilo. Aquilo chegou ao seu paladar. Mesmo eu não querendo falar muito, eu não consigo falar pouco. A blasfêmia contra o Filho do Homem. Deus em carne, Jesus, tinha perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus em carne. Filho do Homem outra vez. Foi Jesus quem profetizou. Jesus era o Filho do Homem e Jesus profetizou. Mas nos dias do Filho do Homem, assim será nos dias do Filho do Homem. Jesus profetizou. Ele estava vivendo num dia do Filho do Homem. Ele estava profetizando outro dia do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30, ele estava nos avisando que teríamos outro dia do Filho do Homem. Um era ele, Alfa, e o outro, o Ômega. Um dia do Filho do Homem, do nome. Outro dia do Filho do Homem, do novo nome. Vocês têm que guardar isso. O único lugar provido por Deus para adoração, 168, irmão Brana diz: Deus
não pôs o seu nome em mim. Irmão Branham foi claro, Deus não pôs o seu nome em mim. Irmão Branham está certo, Branham não chama Jesus. Aí Branham diz, Deus pôs o seu nome em Jesus. Não pôs em mim, porque Deus não pôs o nome Jesus em Branham. Como o povo nos dias de irmão Branham já queria ser batizado em nome do irmão Branham, dizendo que ele era o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele não pôs o seu nome em mim. Mas também ele não podia dizer que Deus pôs o seu novo nome. Ele deixou em sombras para nós. Ele pregou o HM para nós. E você não acha HM em Jesus. Você não acha HM em Yehoshua, que é o nome hebraico, nem Jesus, que é o nome grego, nem Jesus, que é o nome latim, e nem Jesus. O que irmão Branham está pregando então? Abraão restaurado 45, que ele estava falando do HM. Então, que nome, como que ele diz? HM faz parte do nome de Deus. Por quê? Se você não encontra no nome, ele não podia falar no novo nome. Se ele tivesse falado, o povo já cria naquele dia. Ele não pôde falar. Mas isso é problema de Deus. Você diz, mas Deus quer enganar. Não, o problema é de Deus, filho. Ele faz o que ele quer. A Escritura, ele diz para Branham, não diga isso, mas diga isso aí. Diga HM. Não diga tudo. Não diga a ninguém. Essa é a terceira puxada. Não diga a ninguém. E ele não disse, então ninguém nunca soube disso. Deus não precisa falar, você fala, porque senão o próximo que vier não fica sabendo. Deus diz, não fale para ninguém. Não diga a ninguém. Deus é responsável pelo cumprimento da sua palavra. Naquele dia, Deus é responsável. Então, o que Deus fez por nós foi isso. Através do irmão Branham, ele ensinou HM faz parte do nome de Deus. Então guarde bem, este é o outro dia do Filho do Homem. Esse é o dia final. Esse é o ômega. O mesmo Jesus que operou na Judéia, agora estava operando em Branham. Estava dentro. Aquele Jesus que multiplicou os pães, que transformou a água em vinho, mas que não criou nada naquele ministério do Filho do Homem, Alfa. Aquele mesmo Jesus, ele diz em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele sabia que estaria num outro ministério, que lá ele multiplicou, mas aqui, no ômega, ele criou. No ômega, ele provou que ele é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre, como queira. É só você ter luz desta palavra. Deixa eu acompanhar algumas coisas que eu tenho aqui. Nós sabemos as qualidades, os adjetivos do nome Jesus. Isaías 7,14. Se isto é realidade, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. É um adjetivo, é a qualidade do nome de Jesus. Não é nome. Emanuel, eu sei que muita gente vai dizer, não, mas eu chamo Emanuel. Mas Emanuel não é nome. É um adjetivo, é uma qualidade de um nome. É a qualidade de um nome. Emanuel. Lá atrás já foi dito isso, e o seu nome será Emanuel. Só que diz assim, que traduzido é Deus
conosco. Então, são qualidades. Eu estava pegando assim, porque eu gosto de ver estas simples coisas operando, e eu, como não estudei o suficiente, então vocês têm que ouvir da forma que eu expresso simples, que eu não sei falar difícil. Mas Emmanuel é Deus conosco, é um adjetivo, uma qualidade, adjetivo quer dizer qualidade. E aqui tem uma qualidade, mas nós temos mais qualidade. Isaías 9:6. Ele tem, é bonito, ele tem 5 qualidades. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. 5 adjetivos do nome. De um nome só. Quando ele nasceu, o nome dele não foi maravilhoso, maravilhoso não é nome. Conselheiro não é nome, Pai da eternidade não é nome, Príncipe da paz não é nome, Deus forte não é nome, são adjetivos, qualidades do nome. Quando o nome veio à tona, em Mateus 1:21, porque uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Agora sim, agora já não é mais adjetivo, agora está mostrando o nome daqueles adjetivos. Olha que qualidade esse Jesus tem. Ele é maravilhoso. E o irmão Brana diz: você sabe o que o fez maravilhoso? Foi quando ele disse: eu e meu Pai somos um. Eu gosto do irmão Brana, porque essa doutrina da dualidade você não encontra o William Brana pregando. O irmão Brana nunca diz, sabe por que ele é maravilhoso? Porque ele diz: eu sou um e meu Pai é maior. Isso não é doutrina de Deus, você vai ter que entender isso. O que o fez maravilhoso foi que ele disse: eu e meu Pai somos um. O Pai estava escondido dentro do Filho. Você quer ver o Espírito? Quer ver o Espírito, que Pai é Espírito? Quer vê-lo? Olhe no Filho. É o único lugar, é no Filho do homem. Então eu sempre penso nessas coisas quando tudo já acabou, o Cordeiro saiu do trono, e o irmão Brana já pregou almas que estão em prisão agora. As almas já estavam aprisionadas. Tem gente que você prega hoje para ela, ela nunca vai aceitar. Nunca vai aceitar. Já é uma alma presa, encarcerada. Ela está encarcerada para não receber aquela mensagem, para não ouvir e crer naquela mensagem. Já é uma alma encarcerada. Mas não é por isso que você vai pensar que a sua família é alma encarcerada. Irmão Brana chorou, lamentou. Ele disse: Senhor, que não seja isso. Que o que eu estou falando seja simplesmente fingido. Brana prega e depois me diz umas palavras dessas. E aí você, por que ele disse que seja simplesmente fingido? Porque ele diz: eu tenho filhos lá fora, Senhor. Ele fala o nome dos filhos que estava lá fora. Quando ele pregou almas em prisão, hoje, agora. O poder deste nome, esses adjetivos são maravilhosos. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, o preferido entre 10 milhares, o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Está tudo adjetivos do nome. Senhor Jesus Cristo. E quem falava contra ainda era perdoado. E ali estava o quê? O nome de Deus. Humano, porque temos que aprender que o nome de Deus é humano e o novo nome de Deus também é humano. Não tem jeito de você mudar. O nome é humano e o novo nome é humano. Está dentro das 7 eras da igreja. Toda a promessa de novo nome não está fora das eras, está dentro das eras da igreja. 2:17 e 3:12 de Apocalipse. Está dentro das eras da igreja.
Você não pode mudar isso. E o nome é humano, Jesus. Por que Jesus? Porque salvará o seu povo de seus pecados. E o povo dele quis? Não. O povo dele ouviu, cruzou a linha da misericórdia. Aí você vai encontrar poucos judeus sendo salvos, poucos entrando, porque é só a semente eleita que vai entrar. Assim é no espaço que estamos vivendo dos gentios. São poucos que vão entrar para o arrebatamento, porque nós estamos vivendo em um tempo pior do que os judeus viveram lá atrás. Eles podiam pecar contra o Filho do Homem e ter perdão, mas nós não podemos pecar e ter perdão. Eles podiam, porque é a Bíblia, ser-lhe-á perdoado. Quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. É Bíblia, você não pode fugir disso. Mas ele diz: quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas ele não era uma manifestação do Espírito Santo, Deus em carne naquele dia? Sim, mas era o princípio de uma era. Era o momento que ele ainda ia para a intercessão. Ele ia como sacerdote nosso. Ainda ia interceder por nós. Você pecou, você pode ser perdoado, mas agora você está vivendo do outro lado. Você não está vivendo mais naqueles dias daquele Filho do Homem, que você pecava e era perdoado. Você está vivendo agora depois dos dias do Filho do Homem no final. Agora você está vivendo nos dias do Filho do Homem de São Lucas 17, 26 a 30. Que é o mesmo Jesus Cristo, só que ele está num outro homem. E esse homem chamava Brana. Essas coisas, o irmão Brana pregou e deixou a coisa meio encoberta, assim, porque você sabe quando a coisa dá no nome da pessoa, dá naquele ministério, é difícil falar. É difícil. Um tem que falar do outro. A esposa é que deve falar do esposo. A igreja é que deve falar desse Cristo hoje, porque ela recebeu, ela sente bem com ele, ela alcançou graça, misericórdia, sua palavra, sua revelação. Então ela quem pode falar, testificar dele. Amém? Glória a Deus. Tenham paciência um pouco. E agora o pecado contra o Espírito Santo. Aquele pecado tinha perdão contra o Filho do Homem. E agora, contra o Espírito Santo, não é 7 eras da igreja. Porque não houve uma encarnação nas 7 eras da igreja. Houve uma manifestação, um derrame de Deus sobre a igreja, mas não uma encarnação. Você vai ver o Espírito Santo outra vez na terra, em um homem, já com um novo nome. O Espírito Santo trouxe um nome para a terra: Jesus. O Espírito Santo trouxe um novo nome para a terra. Agora, gente, nós nunca soubemos disso. Eu já li esses selos várias vezes. Eu nunca soube disso que o irmão Brana diz. Quando Jesus subiu ao céu, ele subiu com um novo nome. Eu nunca soube nada disso. Subiu. Para mim, subiu com o nome Jesus. O irmão Brana disse que não, subiu com um novo nome. O que eu vou fazer? Eu vou pregar o que o Brana pregou. Eu creio nisso. Se você for procurar versículo na Bíblia, você não encontra. E você vai entrar em choque e vai ficar fora do reino por isso. E eu já não tenho problema com isso de maneira alguma. Eu examino, ele subiu com um novo nome. Sim, porque ele tem que descer, então ele tem que subir primeiro. Ele ressuscitou e subiu com um novo nome. E agora ele vem e desce do céu em Apocalipse 10:1.
o anjo forte descendo do céu? É Cristo, o Espírito Santo. Mas ele está descendo. Por que pecar contra ele tinha perdão quando ele estava na terra? É porque ele estava subindo para a intercessão ainda. Ele ia interceder por mim, por você. Mas e agora, por que não tem perdão hoje? Eu estou dizendo hoje, mas faz 50 anos. O hoje que eu estou falando para você aqui, faz 50 anos que ele desceu e não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo, eles chamaram Jesus de demônio, mas chamar Brana de demônio não tem perdão. Eu disse, mas espera lá, quer dizer que Jesus foi Jesus que falou, e ele era o Filho do Homem naquele dia, tinha perdão. Agora chamar Brana de demônio, e você sabe quem é que chama Brana de demônio hoje? Teve um tempo que Brana era demônio para assembleano. Quando eu comecei a pregar lá em 72 para 73, Brana é o diabo. Os assembleanos falavam, cruzada falava, todos falavam, é do diabo. Hoje eles não falam mais, está tudo quieto. Quem fala que novo nome Brana é do diabo é os que creem em Brana. É eles que têm coragem de falar uma mensagem dessa absurda. Vocês têm que saber que isso que é absurdo, dizer que quem prega novo nome Brana é do diabo. Isso que é absurdo, falar umas coisas dessas, e você não sabe que não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Eu queria porque nós todos vamos morrer, estamos aqui na terra, nós vamos morrer igual os outros mesmo. O crente até não morre diferente, não, o ímpio morre de acidente, mas o crente não. Nós todos morremos de acidente também. Tudo morre de acidente e qualquer outra doença, nós estamos sujeitos a morrer igual a qualquer um. Mas por favor, vamos morrer crendo na palavra, vamos morrer crendo na revelação. É o melhor que se faz do que a pessoa puxar uma maldição sobre si mesma. Como elas podem crer que novo nome Brana é do diabo, quando o novo nome Brana é do Espírito Santo? Hoje tem se cumprido essa escritura. Como eu não trouxe a mensagem, eu pedi para o João tirar para mim da internet. Hoje tem se cumprido essa escritura 135. Estou dizendo, eu estou falando coisa para vocês que eu já preguei aqui. Não é nada diferente. Só estamos batendo o prego, cabeça do prego e dobrando a ponta. Tem que fazer isso. E aqui está, hoje tem se cumprido essa escritura 135, pregada em 19 de fevereiro de 1965. Depois dos selos. Escuta, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Agora escuta, isso é nesse dia. Olha o que Brana está dizendo. Isso é nesse dia. Gente, a encarnação do Espírito Santo em Brana tem que ver que foi maior ainda. Lá atrás foi intercessão em Jesus. Foi para interceder por nós, foi para perdoar nossos pecados. Mas aqui em Brana, não, já foi perdoado. Já fomos limpos. E agora quem peca não tem perdão. Por quê? Porque lá em Jesus o Cordeiro estava morrendo, indo para o trono. Aqui em Brana, o Cordeiro tinha saído do trono. O Cordeiro saiu do trono e vem para a terra. Apocalipse 10:1. O anjo forte descendo para a terra. Agora não tem perdão. Pastores, todos nós ficamos doentes e todos nós morreremos.
qualquer hora, mas não vamos morrer na incredulidade, não. Não vamos morrer porque nós rejeitamos o que o Espírito Santo está fazendo hoje, blasfêmia contra o novo nome. Quando eles blasfemam dessa forma, dizendo que quem prega novo nome Brana é do diabo, eles estão blasfemando do novo nome. Você não está blasfemando do nome mais. Não, o nome já salvou, o nome já curou, já perdoou, mas agora é tempo do novo nome. No tempo do irmão Brana para cá, é tempo do novo nome. Você para de falar Jesus? Não, eu posso continuar falando de Jesus, porque Jesus tem novo nome, é Jesus que tem novo nome. Você diz, mas ele é Jesus, e Jesus tem novo nome ainda. Você tem um poder duplo agora. Jesus e novo nome, Jesus e Brana. Aí ele diz, eu não vou crer nisso. Mas isso não é para você, isso é para o eleito. O irmão Brana está dizendo, isso é nesse dia, blasfêmia contra o Espírito Santo. O irmão Brana diz que não será perdoado. Isso é nesse dia, no dia do irmão Brana. Eu estou trazendo para o nosso tempo porque não tem jeito mais. Aquilo que era do dia do irmão Brana é do dia de João, é do dia da noiva. Aquilo que é de Apocalipse 10, de 1 a 7, tem que terminar em Apocalipse 10, 8 a 11. É o mesmo ministério. É aquele ministério. Nós estamos aqui mostrando para o povo o ministério do Espírito Santo, do Filho do Homem no último dia. Vocês creem no Filho do Homem lá no amanhecer. Eu estou agora mostrando para vocês que o Filho do Homem no entardecer, Jesus Cristo, chamava Brana. Ele tinha novo nome. Ele não apenas curou enfermos, mas ele criou. Haja esquilo e houve esquilo. Ele criou. E o irmão Brana diz, o poder criativo não é do homem. Então, se não é do homem, quem estava criando, falando na boca de um homem? Era o Espírito Santo, que estava falando, haja esquilo. E eles estão blasfemando. Não, mas nós estamos blasfemando? Não, nós estamos só falando que quem prega novo nome, Brana é do diabo. Você quer falar que eu sou do diabo? Vocês têm medo mesmo de Brana, né? Mas vocês vão pagar por isso. Porque no dia que os apóstolos pregaram, eles necessitavam do perdão daquele homem que eles criticaram, que eles mataram na cruz. Lá em Jerusalém, eles precisavam da misericórdia, do perdão daquele homem. E vocês têm que saber que hoje vocês, todos da mensagem, dependem da misericórdia que está nesse ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, porque esse ministério está revelando para você o que foi o ministério do Filho do Homem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas irmão Brana não era o Filho do Homem, por certo que ele não era. Quem estava nele era o Filho do Homem. Irmão Brana não era o Espírito Santo, quem estava nele era o Espírito Santo. É isso que você pode pensar que quem está em mim é o diabo. Mas se for o Espírito Santo, vou deixar assim. Você pode pensar que eu, por pregar o que prego, isso tem que ser o diabo, que ninguém mais prega nesse mundo, que nem esse homem anda falando, ninguém fala essa loucura, como ele anda falando. Tem que ser o diabo, tem que ser o demônio. E se for o Espírito Santo? Aí está frito, né? Por que não pega essas coisas? Isto é verdade, gente. Isso é uma realidade. Isso daqui não é doutrina de Franca, não. Não é doutrina de Franca. Vocês são muito mais inteligentes que eu. Por que estão mostrando piores? Vocês são mais inteligentes? Bom, deixa eu terminar só repassando. O tempo do nome, o Cordeiro ia para o trono. O tempo do novo nome, o Cordeiro saiu do trono. Agora, Mateus 5,48. Sede vós perfeito. Eu falei aqui dos adjetivos de Jesus. Deixa eu falar dois adjetivos, para não falar muito, de Brana. O que significa Brana? Certo? O
que significa Brana, porque em São Mateus 5,48, Jesus diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando você procura o que quer dizer Brana, você vai na internet, procura o significado, você vai encontrar: sublime é o Pai. Brana, sublime é o Pai. Sublime, perfeito. Aí você conversa um pouquinho com a mensagem do irmão Brana, como você já sabe o que eu vou falar. Conversa um pouquinho com a mensagem do irmão Brana, aquela carta que o irmão Brana deixou através de uma fita em áudio para o irmão Liveiro, parágrafo 22 a 28. No 28 ele vai mostrar isso, ou no 26, você deve examinar, conforme o lugar que eles colocaram, tem tradução dos dois jeitos. Irmão Brana dizendo: irmão Levi, você sabe o que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. Espera lá, William Branham está dizendo dele próprio, porque ele veio podia dizer: mas como perfeito, um dia você mentiu. O José está quase aprendendo com você. Não, ele está falando do adjetivo desse nome. Sabe o que significa? Perfeito, perfeição. Amém. Parado na brecha, ele relacionou o nome do irmão Brana com um sinal eterno. 138 a 155. Olha para lá, Brana. Te dou um sinal eterno. Irmão Brana olhou, não viu nada. Disse: Senhor, não vejo nada. Ele disse: quantos picos tem aquela montanha? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? 7. Ao sinal eterno, te dou um sinal eterno. E as pessoas não perceberam, isso está na mensagem, mas a pessoa não percebe, quer passar por cima de tudo isso. Então você tem que saber que o nome de Deus esteve num homem, e o novo nome de Deus também esteve num homem. O nome que te salva, que te perdoa, que te cura, Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu para fazer isso para você. Por isso não se batiza em nome de Brana, porque o novo nome não perdoa. Deu para entender? A blasfêmia contra o Espírito Santo está aqui, que a blasfêmia é contra o novo nome. Você não pode dar um adjetivo para aquele nome se Deus não o deu, se Ele não o tem. Você não pode dizer que Brana é Salvador se não está escrito que Ele é Salvador. Mas se Jesus é Salvador, você não pode batizar em nome de Brana. Está errado. Então, faça a coisa certa, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome que tem o adjetivo de perdão, de salvação, de cura divina. Mas você sabe o adjetivo do nome Brana? Eu poderia ir lá no Velho Testamento e ver: é luz do entardecer. Esses adjetivos: Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso foi Elias, já veio agora. Se prega, Elias já veio, já restaurou todas as coisas. Apocalipse 10, de 1 a 7, isso é adjetivo desse nome Brana. Por que não aceitar? Vocês acham que isso é demais? Não, foi Jesus que disse: eu vou ainda revelar para vocês o meu novo nome. Foi Ele que falou. Você lê em Apocalipse que Deus ia fazer claro isso, revelar essas coisas. Como Ele revelou o nome, e eles pegaram e mataram Jesus, porque disseram: não, você é homem, está fazendo de ti mesmo Deus. E hoje eles fazem a mesma coisa. Eles querem matar a influência do nome Brana. É um nome humano, vocês querem falar que é nome de Deus? Mas foi por isso que o irmão Brana pregou: a HM faz parte do nome de Deus. Quando você tivesse revelação, você então conheceria o nome, porque você já tem revelado a parte. A parte é HM. Mas qual é o nome então? É Brana. Não é Gran, não, Gran é 6. É Bran.
Bran é 7. E foi isso que o William Branham pregou, o número de Deus é 7. Então eu tenho isso dentro de mim, eu posso ver claramente estas qualidades do nome Branham. Eu sou revelado. O nome Branham revelou a palavra. Você sabe que o nome Jesus não revelou. O nome Jesus foi Deus revelado em carne. Mas para revelar a palavra, o próprio Deus mostra, isso foi Jesus no Apocalipse, que diz, mas nos dias. Quem falava isso no Apocalipse? Mas nos dias da voz do 7º anjo. Por quê? Jesus podia dizer, eu estou dizendo que é para frente, é o outro que vai vir. Não sou eu, é o 7º anjo. Quando ele estiver pregando, então ele revelará o mistério. Isso quer mostrar para nós, Deus estaria num novo nome, em outro homem, para revelar os mistérios que não podiam ser revelados no seu dia. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar diante de Ti e de entregar esse pequeno recado, que eu sei que para o eleito vale a pena. Nós já estamos ouvindo isso há anos e anos, Senhor. Isso para nós não é nem novidade. Nós todos aqui gostamos, nós cremos, nós sabemos. Isso daqui é uma comida que nós comemos todo dia, Senhor. Comemos, gostamos dela e amamos esse alimento, esse cardápio divino para o dia em que vivemos. Senhor, não queremos apenas o cardápio que o Senhor deu nos dias de Branham. Não, nós queremos o cardápio que o Senhor está dando nos dias da noiva. Porque nos dias da noiva é o cardápio que é comida, livrinho, come um livrinho. Quem quer, quem gosta desse cardápio, quem gosta de comer o livrinho, comer a palavra, aquela que foi revelada, não um livro cerrado, fechado, mas aberto, coma o livrinho e só a noiva pode comer esse livrinho. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.